mais uma vez aqui no programa Falando em Processo 365. E a temática que eu queria abordar hoje gira em torno da assistência. No entanto, em vez de fazer um tratamento sistemático do Instituto, eu vou analisar um dos tantos problemas que ele enseja, o problema da eficácia da intervenção. Pois bem, todos sabem, a assistência é tratada dentro da parte das intervenções de terceiro. Ao tempo do Código Velho era tratada dentro do litisconsórcio e se ficava aquela discussão um tanto bizantina se a assistência era ou não uma intervenção de terceiro. O que importa é nós sabermos que há dois sentidos para o termo terceiro no processo, pelo menos. Terceiro, no primeiro sentido, é aquele que é estranho à relação processual, é quem está fora da relação do processual, não é sujeito do processo. Alguns desses, inclusive, são legitimados a intervir e outros deveriam lá estar, como aqueles que têm de ser litisconsortes. Um outro sentido de terceiro é o terceiro no que tange a relação de direito material deduzida. Nesse caso, até mesmo o assistente é terceiro e permanece quando intervém. Embora se torne sujeito do processo, parte auxiliar, como alguns bem colocam, ele continua a ser terceiro, mesmo intervindo. Um dos grandes problemas em torno da assistência, e aí restrito à assistência simples, e o novo CPC deixa isso bem claro na organização que faz do Instituto, é o problema da eficácia da intervenção previsto no artigo 123. A eficácia da intervenção, diga-se de logo, nada tem a ver com o efeito reflexo. O efeito reflexo se dá porque o assistente titulariza uma relação jurídica conexa com a causa. Logo, ao se atingir a causa, por tabela, por reflexo, atinge-se a relação do assistente. Se despeja-se o locador, o sublocatário sofre. É mais ou menos por aí. Se declara-se válida a dívida em relação ao devedor principal, o fiador sofre. Isso é o efeito reflexo, que inexoravelmente ele vai sofrer se a decisão for contrária ao assistido. Resta saber se, não tendo sido promovida em tempo hábil a comunicação ao assistente, a sentença terá validade ou não. A eficácia da intervenção é outra coisa. A eficácia da intervenção é uma indiscutibilidade. Diferentemente, porém, da coisa julgada, a eficácia da intervenção atinge os fundamentos da decisão e não a declaração contida no dispositivo. A eficácia da intervenção torna os fundamentos de fato da decisão indiscutíveis. É o que o Código chama de justiça da decisão. Justiça da decisão é a análise feita sobre os fatos, sobre os fundamentos de fato. Uma vez operada essa eficácia, o assistente não poderá, salvo nas hipóteses de restrição à produção desse efeito, discutir essa justiça da decisão. Por exemplo, não poderá o sublocatário discutir a ocorrência de danos ao imóvel, fundamento da ação de despejo. Não poderá o fiador discutir a validade da dívida questionada na ação de cobrança dela. É uma eficácia que se produz contra o assistente e se dá em favor do adversário do assistido. Percebam bem, esse é o ponto central. O adversário do assistido é o beneficiário da eficácia da intervenção. E daí surge o grande problema da exposição de hoje. Tradicionalmente, a doutrina que se debruça sobre o tema só identifica dois tipos de interesse na assistência. O interesse óbvio do assistente e o interesse do assistido. O professor Ovídio Batista da Silva, que há muito, e curiosamente sua obra sobre intervenção de terceiros costuma ser ignorada pela processualista que se debruça sobre o tema, defende que há um terceiro interesse em jogo, que é o interesse do adversário do assistido, exatamente na produção da eficácia da intervenção. Mas há um detalhe. O
tempo processual, a marcha processual, ela vai de encontro à produção da eficácia da intervenção. A gente pode dizer o seguinte: quanto mais o processo andar, menor será a possibilidade de eficácia da intervenção. E, portanto, quanto antes ocorrer a intervenção do assistente, mais será possível falar em produção da eficácia da intervenção. Por isso que eu digo, e aí meio que contrariando aquilo que a doutrina clássica diz sobre o tema, que é possível se falar numa assistência provocada, ou seja, o adversário do assistido promover de logo, porque quanto mais andar pior para ele, a citação daquele que pode vir a ser assistente, para fins de produzir contra ele a eficácia da intervenção. Então, nessa ação de despejo fundada em danos ao imóvel, de logo ele pede a citação do sublocatário para fins de produzir contra o sublocatário a eficácia da intervenção do que tange à ocorrência dos danos ao imóvel. Aquilo não vai mais poder ser discutido pelo sublocatário. E, portanto, numa ação de indenização, ele não vai poder mais dizer que os danos não ocorreram. Ou numa ação de nulidade da dívida proposta pelo devedor contra o credor promove a citação do fiador a fim de que o reconhecimento da validade da dívida seja produzido contra o fiador. E numa futura ação de cobrança, ou qualquer outro meio de cobrança possível, aquilo não vai mais poder ser discutido pelo fiador. Então seria uma assistência provocada, a ser promovida, vejam, por cautela, no primeiro momento possível, porque quanto mais passar, menor será a possibilidade de eficácia da intervenção. Por fim, é preciso dizer, por coerência, e aí se valendo de uma dogmática de cunho mais hermenêutico argumentativo, que essa eficácia também pode ser em favor do assistente. Muito embora o texto do artigo 123 denote, meio que deixe claro que essa eficácia se produz contra o assistente, é preciso entender o outro lado também. Preciso observar a recíproca. A eficácia pode ser em favor do assistente. Se for constatada a não ocorrência dos danos, tem-se uma indiscutibilidade disso em favor do assistente e contra o adversário do assistido. Se for constatada a nulidade da dívida, tem-se isso em favor do assistente e contra o adversário do assistido. Não se pode, no modelo de processo isonômico, dizer que uma eficácia se dá contra alguém sempre que o inverso dela não possa ocorrer em seu favor.